Amém, irmãos. Vamos começar então nossa reunião de oração. Hoje é 28 de maio de 2026. Vamos começar fazendo uma oração de gratidão. Deixa eu pedir então aqui pro Valdo, que está todo amostradinho. Cadê você, Valdo? Eu tô aqui. Vamos orar, já que você não está amoitado. Diga Vamos lá. fazer uma oração de gratidão. Vamos começar adorando a Deus, alinhando o nosso coração, acalmando. Amém. Pode Amém. ir. Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse clima maravilhoso. Uhum. Obrigado por quem o Senhor é na nossa vida. Obrigado pela a tua criação, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, que o Senhor ainda continua fazendo. Nós queremos te louvar, te engrandecer nessa manhã pela tua majestade, pela tua grandiosidade, Pai, nesse universo de maravilhas, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é rei, o Senhor é médico, o Senhor é juiz, o Senhor é tudo para todos em nossas vidas, Pai. Obrigado, porque o Senhor sempre é fiel, o Senhor sempre é misericordioso, o Senhor é gracioso, Pai. Obrigado, porque o Senhor está sempre com a mão estendida para as nossas vidas, Pai. Nós queremos te louvar nessa manhã, te engrandecer pelo sopro de vida que o Senhor nos dá a cada manhã quando a gente levanta e a gente percebe que a gente tem mais um dia pela frente junto contigo, Pai, para realizar aquilo que tu tem para realizar nas nossas vidas e na vida de pessoas, Pai. Então, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus grandioso mesmo, Pai. O Senhor é altíssimo em todas as coisas, Pai. Nós queremos te engrandecer mesmo por essas maravilhas que o Senhor realiza dia a dia nas nossas vidas, mesmo diante de lutas, de tribulações, de tristezas, de alegria, Pai. O Senhor está presente em tudo, Pai. E às vezes a gente se esquece, né, de te buscar, a gente se esquece de colocar o Senhor em primeiro lugar nas coisas e a gente vai pelo automático, a gente vai pelas vontades, pelos desejos, Pai. E o Senhor está ali com a gente, Pai, nos mostrando, nos guiando. O Espírito Santo está ali nos orientando, Pai. Então, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque essa trindade é uma trindade maravilhosa, Pai, em nossas vidas, Senhor. E nós te louvamos nessa manhã por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Obrigado, amém. Valdo. Amém. Irmão, separei aqui alguns motivos de oração em cima das reflexões que a gente tem feito, como eu tenho feito também aqui nas quintas-feiras. Quem não sabe, a gente está estudando o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, e a gente está vendo a parte das bem-aventuranças, que são as virtudes do cidadão desse reino. Então, os motivos de oração aqui, eles não são amplos, eles são bem específicos, ok? Então, você pode fazer orações, se quiser, até mais objetivas. Eu vou enunciar logo aqui dois motivos de oração, e eles são até um tanto assim mais voltados para piedade mesmo, irmãos, mais para essa questão dos caráteres serem gerados em nós e Deus nos dá a oportunidade de praticá-los e desenvolvê-los. Então, eu já vou nomear aqui duas pessoas para fazer duas orações. Por quê? Porque essas duas orações é quase como cara e coroa. É os dois lados da moeda. E se eu não nomear, tem a chance do primeiro que orar as duas. Então, vou falar logo aqui. E pode ser o Bonde, pode ser o Cirlei, tá bom? Bonde, ora para Deus nos livrar, porque isso é bem comum. Não sei se quem é você aqui nessa fila do pão aqui, mas isso é muito comum. A necessidade de sempre vencer a discussão. Comum dentro do lar, do casamento, né? Sempre querendo vencer a discussão, e geralmente é o homem. Então, para que Deus nos livre dessa necessidade de sempre vencer a discussão e para que a gente busque mais a reconciliação do que satisfazer o nosso orgulho. A necessidade de vencer as discussões é orgulho, escondido aí de alguma maneira.
Então, para que Deus nos livre dessa necessidade e que a gente ame mais a reconciliação do que o nosso orgulho. Tá bom, Bonte? Essa é a sua oração. Do Sirlei, logo na cola, para que peça mansidão para a gente responder com sabedoria, Sirlei, quando a gente for provocado, quando a gente for criticado e quando a gente for injustiçado. Difícil, né? Mexe, mas aí que entra a sabedoria, né? O poder de não usar o poder que você tem. Então, mansidão para responder com calma, com sabedoria, para ouvir, para tirar aprendizado, quando for provocado, criticado, injustiçado. Tá perto? Mas são duas orações diferentes. Tá bom? Então vamos lá. Amém. Vamos lá, né? Vencendo em fé. Amém. Senhor nosso Deus, primeiramente te bendizemos, te adoramos, nos rendemos a ti, ó Pai, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. O único Deus. E isso, o Senhor nos deu essa consciência, essa certeza dessa verdade. E como isso é bom, ó Deus. E nós, neste mundo, ó Deus, realmente buscamos razões e queremos ter razão em tudo. O nosso ego muitas vezes sobressai e a nossa vontade muitas vezes é de querer realmente vencer as coisas, vencer as discussões, vencer as pessoas. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Misericórdia de nós. Ajuda-nos a tirarmos essa vontade, esse pecado das nossas vidas, porque isso sempre atrapalha. Como diz um ditado, é melhor ficar calado, né, do que dar bom dia a cavalo. E é melhor mesmo, ó Deus. A sabedoria, em muitas situações, é melhor ficar calado. Então, ó Deus, nós te suplicamos mesmo que nos ajude, que nos livre dessa vontade pecaminosa, dessa necessidade que nos assalta de, nas discussões, termos sempre razão, ficarmos às vezes bicudos, com raiva, virar às vezes as costas para as pessoas. E muitas delas, ó Deus, dessas discussões são discussões tolas, que não levam a nada. Discussões, às vezes, de política, de religião, de situações que não têm nada a ver. Se a meteorologia disse que vai chover ou que vai fazer frio ou não vai, e a gente quer ter razão porque a gente ouviu o meteorologista ou ouviu tal pessoa que é entendido nisso. Senhor, que bobagem isso. Ajuda-nos, dá-nos essa essa vontade de não termos vantagem, não queremos levar vantagem nas coisas. Como eu estava estudando agora pela manhã, na comunidade, dentro da igreja, nós precisamos trazer é a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, porque quem tem razão é o Senhor, é a tua palavra, não é o nosso achismo, não é a nossa vontade. Não é nem o que está à nossa volta, é o Senhor, é a tua vontade que é o que vale, ó Deus. Então, livra-nos, ó Deus, dessa necessidade de sempre ganhar discussões, ganhar as guerras. Não, ó Pai, que nós sejamos humildes, que tenhamos vontade de perder, simplesmente perder, mas deixar nas tuas mãos, porque o Senhor é quem é justo em todas as batalhas, em todas as discussões. Mesmo que às vezes a gente creia e tenha razões, esteja certo e tal, mas, Senhor, não é isso que nos leva à comunhão com os irmãos.
a paz nos nossos relacionamentos, mas é aquilo que o Senhor nos ensina, de sermos, ó Deus, realmente fiéis à tua palavra e não querermos, ó Deus, para nós, mas darmos, ó Deus, o direito, em muitas vezes darmos o direito ao nosso irmão, porque situações passam e depois, às vezes, a gente é que fica com o coração pesado, mesmo tendo ganho a discussão, vai ficar com o coração pesado. Então, ajuda-nos, dá-nos esse discernimento de não querer vencer tudo. O que nós precisamos é amar e trazer paz nos nossos relacionamentos. Te bendizemos pelo que o Senhor já tem feito, que o Senhor tem me dado alegria em muitas situações dessas, no trabalho, às vezes em casa, ou mesmo na igreja. E tudo, ó Deus, e em tudo, te dou honra, te dou glória, porque o Senhor é o que tem a razão. Ajuda-nos nisso, me ajuda nisso. Eu oro junto com os meus irmãos, já agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pai Amém. querido, nós te louvamos, ó Deus, porque só no Espírito Santo nós podemos alcançar a sabedoria para tudo na vida, para tudo. E só conhecendo o Senhor como Deus, Pai, só conhecendo Jesus, que se humilhou para estar conosco na terra, só conhecendo o Espírito Santo, Deus que habita em nós, que podemos ter a chance, por todo o mérito que é do Senhor, para os relacionamentos. E quanto mais desejamos, nos empenhamos em penetrar nos mistérios do relacionamento santo, nós percebemos que dependemos 100% exclusivamente do Senhor. Que esse relacionamento, papai, do dia a dia, porque nós não fomos feitos para a solidão, não fomos feitos para estarmos sós. E se nos relacionamos como corpo, existem muitas situações onde aparecem arestas, espinhos, por causa da nossa necessidade carnal, do homem, do velho homem, em se sobrepor nesse relacionamento, Deus. Então, papai, nos ajude a buscar no Espírito Santo esse conhecimento que leva à sabedoria para os relacionamentos, para que sejamos humildes, para que não só em relação ao Senhor Jesus, mas até ao irmão, para desejar de coração que ele, como bom de orou, que ele vença as discussões, os relacionamentos, e que eu não me sinta diminuído, e que ao abrir a minha boca, as nossas bocas, saia conhecimento e sabedoria, para que haja mansidão, para que haja humildade, para que as respostas sejam recheadas de amor, recheadas de conhecimento que vem do Senhor, que não matemos o próximo, que não destruamos o próximo, mas que nos submetamos nesses relacionamentos. É uma tarefa difícil para mim, acho muito difícil, porque a carne milita contra o espírito, como Paulo nos ensinou. A minha ânsia, a minha vontade é que minha resposta seja ácida, que seja aquela resposta que vá machucar, ferir, achatar aquele que muitas vezes me ofende,
Isso acontece comigo muitas vezes no trânsito. Eu tenho que cerrar os dentes para que eu demonstre amor no trânsito, em casa, com a família, com os filhos, papai. Não, papai nos ajuda a ter essa humildade, essa mansidão. E tudo isso vem da sabedoria, conhecendo o Senhor. A palavra diz que conheceremos a verdade nos libertará de nós mesmos. Que eu me liberte, que nós nos libertemos de nós mesmos em todas as concupiscências da carne, toda a militância da carne que quer a todo custo fazer com que nós estejamos num patamar mais alto do que o outro. É uma tarefa difícil, impossível por nós mesmos. Por isso que precisamos do Senhor a todo momento. Nossos corações estejam voltados para essa subserviência ao Senhor, para a obediência ao Senhor, para que sejamos, isso é um alvo, para que sejamos bem-aventurados no reino, não na terra. Porque na terra, muitas vezes, essa bem-aventurança, entre aspas, é muito diferente. Obrigado, a Deus, que o Senhor nos dá essa chance, conhecendo o Senhor, através da tua palavra, dos bons relacionamentos, das orações, são orações que nos desafiam, que me desafiam, porque mexe com o meu velho homem, mexe com o meu homem do recinto inferior. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Muito bom. Amém. Obrigado, Celei. Amém. Próxima oração, vou chamar aqui a Carlinha. Carlinha, bom dia. Você pode orar? Vamos ver aqui. Nossa, até eu fico perdido no microfone aqui. Mas pode orar? Claro, pode sim. Então você vai fazer uma oração conduzindo e apresentando as nossas vidas aqui, pedindo a Deus que nos ajude a sermos pacificadores, em especial em nossa família, em especial naqueles momentos que precisa uma conversa difícil, que precisamos mexer com situações de animosidade, conflito, às vezes mal entendidos antigos que não foram resolvidos, que a gente possa realmente nós sejamos pacificadores e não incendiários. Amém? Pacificador não quer dizer fugir da conversa, mas sempre fazer buscando reconciliação. Então, ora para que a gente seja esse instrumento de Deus e tenhamos essa virtude, principalmente a partir da nossa casa. Amém. Amém, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã. Agradecemos pela oportunidade mesmo e pela riqueza de poder conversar contigo e conversar entre irmãos. E eu oro por isso, Senhor. O Senhor tem já falado muito comigo isso, mas eu oro para que a gente não se apoie no nosso próprio entendimento, Senhor, quando for falar, né? Muitas vezes, como o bonde orou, a gente acredita que tem razão ou dá razão a alguém, né? Nas nossas conversas difíceis. Senhor, que seja o seu Espírito mesmo nos conduzindo, Senhor. Que o temor, né, do Senhor guie as nossas palavras e as nossas intenções, Senhor. Nós oramos por isso, Senhor, que no nosso coração haja essa primeira intenção de trazer luz e trazer o Senhor para as conversas, Pai. Que nesse movimento, a pacificação, né, a resolução, mas com paz, vamos dizer assim, que seja notória, Senhor. Porque no nosso coração não há intenção de ganhar, mas sim resolver, né, e haver reconciliação. Então nos ajuda nisso, Senhor, a olhar o outro e a olhar situações como o Senhor olha, com a calma que o Senhor vê às vezes, né, também. Então, nós precisamos do Senhor, Pai. De nós mesmos, a gente quer tacar fogo em tudo, quer falar o que pensa,
Mas obrigada, Senhor, pelo seu Espírito que nos conduz, que nos dirige, nos aponta um caminho. E oramos e clamamos por isso, Senhor, para que a gente sempre beba dessa água da pacificação na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas amizades, Senhor. Nos dê mesmo isso, assim, esse coração que o Senhor tem. Oro por mim, oro pelos meus irmãos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Bem, obrigado, Carlinhos. Muito bom. Irmãos, a nossa vida é formada de relacionamentos, né? A gente está sempre em contato com pessoas. E as pessoas da nossa época são pessoas que estão cheia demais de atividades, serviços, coisas para fazer, pressão, ansiedade. Então é normal que as pessoas estejam, na maioria das vezes, sempre impacientes, ou aparentemente estão tranquilas, mas o pavio é curto, rapidinho sai dessa zona de tranquilidade. Então, vamos fazer uma oração aqui. Vou pedir para Lorena. Bom dia, Lorena. E você? Você está por aqui ainda? Você pode orar? Bom dia, Marcelo. Posso sim. Que bom, muito bom, Lorena. Vamos pedir a Deus que nos livre, nos guarde, nos ajude a vencer, a controlar a ira, né? Nos livre da ira, nos livre da amargura e do desejo de vingança, porque lidando com situações e com pessoas irritadas, pessoas impacientes, pessoas nervosas, muitas vezes é fácil a gente ir para esse lugar e para essa resposta de uma ira, né, de dar troco. Então, que Deus guarde no nosso coração disso. Pode orar. Amém. Senhor Deus, nesse dia te pedimos, Senhor, que a paz que excede todo o nosso entendimento habite, né, nos nossos corações, nos nossos lares. Pedimos, ó Pai, para que tenhamos sabedoria de nos livrar, né, de sentimento de mágoa, de rancor, de amargura, de tristeza, de querer ser dente por dente, olho por olho, em algumas situações, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa língua, guarda as nossas atitudes, quebranta o nosso coração, né? Acalma e domina a nossa mente. Ensina, Paizinho, a responder com sabedoria, a falar com mansidão, a ter amor mesmo diante dos desafios. Que o perdão, Senhor, seja maior do que a dor. Muitas das vezes somos feridos e queremos ferir o outro. Tira isso de nós, que sejamos mais parecidos com Jesus, que perdoou todos aqueles que fizeram mal a ele, Senhor. A gente sente, Pai, é dolorido. A gente não concorda com muita coisa. Mas a raiva, se nos dominar, é capaz de fazer pior o que o outro fez conosco. Fortaleça, Paizinho, nós na tua presença, todos os dias. Protege, Senhor, a nossa mente, para que não ficamos remoendo aquilo que passou. Te pedimos, Senhor, que no lugar da amargura dê lugar à bondade, à sabedoria. Protege, Senhor, os nossos pensamentos e o nosso coração, para que não more ali o ódio, a tormenta, a raiva. Peço, Senhor, para nos afastar tudo daquilo que nos tira a luz, que nos tira do teu caminho, Senhor. Que a gente seja ser de luz por onde for. Nas situações de contenda, de dificuldade, se a gente não tiver nada de bom para falar, que a gente aprenda a ter o silêncio. Para que assim, Senhor, a gente não seja dominado pela ira, né? Que a gente não tenha atitudes raivosas e que a gente não magoe as outras pessoas. Porque não é porque a gente foi magoado que a gente tem o direito de magoar também. Então, Paizinho, eu te peço, proteja o nosso coração, proteja a nossa mente e livre-nos, Senhor, de querer ferir, mesmo quando a gente está bem ferido e machucado. Guarda com a paz que excede todos os entendimentos, os nossos pensamentos e a nossa vida. Essa é a minha oração. Amém. 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 Obrigado, Lorena. Amém. Irmãos, então, como eu falei ali no início, a gente está fazendo orações mais intimistas, orações mais piedosas, mais para o campo aqui
do pedido a Deus que forge em nós virtudes que o represente, virtudes que represente o reino, que isso seja visível em nós. Não é uma tarefa fácil, mas o Espírito Santo está em nós para isso. Amém? Está nos fazendo mais parecidos com Jesus. A próxima oração, quero convidar aqui o pastor Alexandre Prego. Bom dia, você pode fazer essa oração? Sim ou não? Pastor Ô, pastor, Alexandre? posso? Pode. Muito Posso? bem. Então, é da natureza do crente entender que o Espírito Santo está nos fazendo mais parecido com Jesus. E nem sempre isso é fácil. A gente quer acertar para honrar e alegrar Jesus, mas a gente peca, a gente erra. Então, e acaba na ânsia, às vezes, de acertar, magoa alguém, né? Faz errado. Então, a gente não está livre disso. Então, vamos orar para que Deus nos dê a humildade, pastor, para nós pedirmos perdão tão rapidamente quanto possível quando a gente errar. Que a gente tenha também, né, essa sensibilidade de que errando, prontamente o Espírito Santo falando conosco, a gente possa reconhecer o erro e pedir perdão, essa humildade. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, bom dia, Espírito Santo. Quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Obrigado, Senhor, porque a maior prova de amor e de perdão está na pessoa de Jesus, do Pai Isso. que nos amou, que nos perdoou, sendo nós ainda pecador. E quão bom, Senhor, é quando nós entendemos, tomamos posse dessa palavra, através do teu amor, na vida do próximo. Às vezes o mais próximo de nós está dentro da nossa casa, como nós já oramos nessa manhã. Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, para que nós possamos ser um com o Senhor, assim como o Senhor é com o Pai. E dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, com o nosso próximo, aquelas pessoas que nem conhecemos, que o Senhor nos dê o tempero, Senhor, no falar. Palavras agradáveis são como favo de mel, ela é medicina para o corpo e é doce para a alma. E que sejamos esse conciliador e reconciliador ao mesmo tempo. Senhor, que o perdão seja uma vida dentro de cada um de nós, através desse amor. E o perdoar, Senhor, é a gente colocar um ponto e vamos para outro assunto. O perdoar é a gente abrir mão do nosso direito, abrir mão da nossa razão, muitas das vezes, e sentar na cadeira do outro. Nos ensina isso a cada dia. Nos dê, Senhor, essa visão, essa consciência e essa percepção. Porque quantas das vezes, ó Pai, nós já fizemos algumas coisas, ó Pai, falamos algumas coisas, agredimos por palavras, e imediatamente o Senhor nos dá essa consciência e nós podemos voltar atrás e pedir perdão. Mas nos ensina a frear, Senhor, essa atitude ou esse ímpeto de nós chegarmos a esse estágio. O Senhor freie cada um de nós com esse amor, pelo agir do teu Espírito, e que nós sejamos sábios no Senhor, para que essas respostas, ó Deus, sejam como se nós estivéssemos falando com o Senhor. Que nós possamos ver Jesus no outro, nas pessoas, quando nós formos tratar, ó Pai, de algum assunto, de algum aconselhamento, sem julgamento, porque é muito fácil, Senhor, para cada um ser humano nessa face dessa terra. É muito rápido essa questão da resposta. Quantos têm envolvido nessa velocidade, aonde o mundo traz essas pessoas para essa razão, para essa colocação e para essa posição, mas que nós sejamos, ó Pai, posicionados debaixo da cruz, aos pés da cruz, junto com o Senhor em cada tratamento, em cada tratativa, em cada reconciliação, que haja paz em Amém. cada um dos nossos corações aqui, em cada lar, que haja perdão, Senhor, que haja reconciliação, porque assim, Senhor, nós vamos vencendo o mal, vencendo o maligno, vencendo esse mundo, vencendo a carne.
Senhor, derrama sobre nós esse óleo precioso da tua unção, trazendo para nós essa verdade através do teu amor, através do perdão e da reconciliação. Em nome de Jesus, ó Senhor, obrigado. Amém. 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 Obrigado, pastor Alexandre. Amém. Isso mesmo. Amém. Amém, irmão. Se você tem uma Bíblia e quiser abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 5, vamos para o nosso tempo agora de reflexão e estudo. Vou ler os 2 versículos que eu li na quinta passada, porque eu vou continuar aqui ainda nesse tema. Mateus 5:5, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E Mateus 5:9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, eu apresentei aqui semana passada a bem-aventurança da mansidão e dos pacificadores, que é o versículo 5 e 9 que a gente acabou de ler aqui, como contraponto ao terceiro pecado capital, do 7, né, da teologia clássica, a ira. Então, semana passada isso. Após falarmos um pouco desse pecado terrível, que é a ira, eu propus a bem-aventurança da mansidão como uma forma de neutralizar ou de superar essa ira. Mas eu pouco falei semana passada da bem-aventurança da pacificação, também como um contraponto à ira. Por isso é o que eu vou fazer agora. Hoje eu quero falar mais da bem-aventurança da pacificação. Então, vou ler de novo. Mateus 5:9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, Jesus não está elogiando aqui, dizendo que são super felizes, né? São pessoas bênção, pessoas que são calmas de temperamento, pessoas que são pacatas. Não é sobre isso que Jesus está falando, mas ele está falando de gente que foi transformada pela graça de Deus e que promove reconciliação. E que promove reconciliação num mundo que é dominado por hostilidade, por orgulho e por violência. Elas não vão no fluxo, elas estão no contrafluxo. Então, o que a ira faz? A ira ela rompe relacionamentos. A pacificação restaura. A ira deseja sempre vencer, sobrepujar. A pacificação deseja reconciliar. A ira é aquilo que alimenta o ego. A pacificação exige humildade. Ela humilha. A ira multiplica, irmãos, conflitos, mas a pacificação, ela interrompe ciclos de inimizade, interrompe ciclos de pecado. A ira cria facções, cria divisões. Já a paz, a pacificação, cria comunhão. Tiago 1:20 diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, mesmo quando nós achamos que estamos defendendo a verdade, se houver, nessa tentativa de defender a verdade, se houver uma ira carnal, frequentemente a gente vai produzir muito mais pecado do que santidade, mais ferida do que cura, mesmo com boa intenção. Então a gente precisa, irmãos, pensar muito nessa virtude da pacificação, porque a gente vive numa cultura que está cheia de indignações. Está, como eu falei ali antes na oração, cheia de nervosismo. As pessoas, dá para sentir, as pessoas estão muito à flor da pele, com pavio curto. As redes sociais, que todo mundo usa, as redes sociais parece que elas são movidas pelos ataques, né? Percebe? Quanto mais treta, quanto mais briga as pessoas promoverem, mais like, né? Mais curtidas elas ganham. As famílias hoje estão muito quebradas por causa do orgulho, separadas por causa de ideologias. As igrejas com bastante divididas por vaidades também, cheio de pessoas desconfiadas, feridas, fragilizadas, muito mimizentas. Facilmente as pessoas confundem firmeza bíblica com agressividade. Então, a gente percebe que a gente precisa muito
do pacificador bíblico, nesse contexto que nós estamos vivendo. As pessoas confundem e acham que o pacificador é aquele que evita conflito a qualquer preço, aquele que foge de uma conversa mais séria ou de falar a verdade. As pessoas confundem, acham que esse é o pacificador. Não, não é mesmo. O pacificador bíblico, o pacificador da bem-aventurança, ele não é covarde, irmãos. O pacificador aqui de Mateus 5, ele confronta sempre que necessário. Ele fala a verdade, mas sempre em amor. E ele fala numa maneira de que ele quer conduzir ao arrependimento. E sempre fazendo com um espírito de reconciliar, de aproximar de novo, de construir ponte. A ideia não é uma paz superficial, né? Apenas passar pano, como diz aqui em Minas, mas é a reconciliação, verdade em amor, mas visando reconciliação. Então essa é a parte bela, muito bela, que eu acho da bem-aventurança, porque o nosso Deus, o nosso Deus é o grande pacificador. Toda a história, irmãos, da redenção é Deus reconciliando seus inimigos consigo mesmo. Deus é o grande pacificador. Colossenses 1:20 diz que Cristo fez a paz pelo seu sangue. Cristo nos reconciliou. Nós éramos inimigos e pelo seu sangue nós fomos reconciliados, aproximados de Deus. E por isso que a bem-aventurança vai dizer que o pacificador, ele é chamado de filho de Deus. Por isso que eu falei que é uma coisa linda, porque ele parece com o Pai. Ele reproduz o caráter do Deus reconciliador. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Por outro lado, a ira pecaminosa, A gente já falou na semana passada que existe uma ira diante da injustiça que está ok, seria até pecado não ter. Mas a ira pecaminosa, frequentemente, ela não revela o Pai, ela revela o velho homem, com seu orgulho ferido, com seu desejo de controle, com autopreservação, com sangue nos olhos, com sede de vingança. E por isso que Efésios 4:31, ele vai conectar diretamente essas coisas. Lá diz o seguinte: longe de vós toda amargura, longe de vós toda cólera, longe, irmãos, está dizendo, longe toda ira. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Perdão é o instrumento do pacificador. É a linguagem do pacificador. É o rio que navega o pacificador. Os pacificadores têm o coração cheio de perdão para conceder àqueles que lhe ofendem, para trazer para situações de conflito. Jesus, irmãos, pregado injustamente na cruz, tinha todos os motivos para se irar. Mas ao invés disso, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, a ira encontra pacificação no perdão. Por isso que o pacificador, essa bem-aventurança é um contraponto à ira. A ira encontra pacificação no perdão. Perdoar é uma decisão que deixa o fogo da ira sem oxigênio. E esse fogo sem oxigênio, ele para de queimar. Então, o perdão tira esse oxigênio dessa situação quente. É interessante notar também que, a gente não pode passar aqui sem falar disso, é que a pacificação, ela custa caro. Jesus trouxe paz. Jesus foi um pacificador, mas ele foi humilhado, mas ele foi rejeitado. Então, assim também o pacificador bíblico da bem-aventurança, muitas vezes ele vai ter que engolir orgulho, ele vai ter que tomar iniciativa, ele vai ter que suportar a incompreensão e
e abrir mão, como a gente falou aqui muitas vezes, da última palavra ou de vencer discussões. Ele age em amor e em espírito contrário. Para quê? Para reconstruir pontes que foram derrubadas pela ira. Então, a ira transforma as pessoas em adversários, mas a pacificação ela vai transformar as pessoas novamente em irmãos, não inimigos. Então, irmãos, a gente não pode esquecer, a ira encontra pacificação no perdão. Só tem um jeito da gente se livrar do inimigo, irmão. Só tem um jeito de nós se livrar do inimigo. É livrando-se da inimizade. Então, bem-aventurado são os pacificadores. Eis aí um filho de Deus, dirão as pessoas diante de alguém que traz em si essa virtude do reino, dessa nova sociedade que é antagônica à sociedade que nós vivemos. Eis aí um filho de Deus, um pacificador, as pessoas dirão. Amém, irmãos? Bom dia, meus irmãos, queridos pacificadores, que Deus abençoe você com muita graça, mansidão e humildade, que você possa apresentar aí nos seus relacionamentos as virtudes do reino. Deus abençoe, um ótimo dia.